Antes da gente começar esse vídeo, eu quero fazer um disclaimer que eu nunca fiz antes. Você acha que a gente está falando muito de BYD? Bom, a gente também se preocupa com isso. A gente tem essa noção e é normal que as pessoas fiquem preocupadas e até contestem a quatro rodas em situações como essa. Mas não há nada mais transparente do que justamente dar uma resposta a você, leitor, que acha que a gente está falando muito de BYD. 3 anos atrás, a BYD entrou em contato com a gente pela primeira vez e convidou para a gente conhecer o Ram e o Tan. Quando a gente viu os carros pessoalmente, nós ficamos realmente assim, impressionados. Eram carros muito bons, mas que ainda pareciam ser uma aventura, uma coisa pontual de uma empresa que não era do ramo automotivo. Bom, logo a gente percebeu que as ambições deles não eram pequenas, muito pelo contrário. Só que também é tarefa nossa contestá-los, né? Se vocês têm ambições tão grandes, cadê os carros que vocês precisam de lançar para atingir esse objetivo? Os carros vieram, os resultados também. E agora é a hora da BYD dar um passo além, pensar fora da China, pensar no resto do mundo. E essa aqui é a BYD Shark, o primeiro modelo da BYD feito para o exterior. E o Brasil é um dos mercados mais importantes para ditar o sucesso ou fracasso dessa caminhonete híbrida média que será vendida no nosso país e muito provavelmente terá produção nacional. Vem conhecer tudo da Shark comigo agora. Senhoras e senhores, essa aqui é a nova BYD Shark. Eu estou falando de uma picape média híbrida que une um motor 1.5 turbo a gasolina a outros 2 motores elétricos. Essa união aparece de várias formas, mas eu já vou começar pelos números. A gente está falando de 480 cavalos, a picape média mais potente do mundo. Para vocês terem uma ideia, a Range Raptor tem 397, são quase 100 cavalos a menos. Além da eletricidade, ela também funciona a gasolina. E há várias formas de você explorar essas duas opções. E, inclusive, na opinião da BYD, esse é um dos trunfos desse produto aqui, que acaba de ser lançado globalmente. A gente está aqui no México, na correria, mas a gente não podia deixar de te mostrar um produto tão promissor. Então, estamos gravando do jeito que dá. Já te peço desculpas por essa pequena correria que a gente está fazendo aqui, mas a gente está falando de um lançamento global. Os jornalistas brasileiros estão tendo acesso à Shark em primeira mão. Se a ideia do BYD Dolphin era ter a simpatia de um golfinho para convencer quem procurava um compacto elétrico, a Shark, como o nome já diz, quer ter uma pegada mais de tubarão. Nas palavras da vice-presidente da BYD para as Américas, a ideia é que esse carro realmente abocanhe os concorrentes como um tubarão faz no fundo do mar. E a boca do tubarão ficou um pouco já visível aqui nessa dianteira, que, assim como o resto do carro, foi desenhada por um executivo que já teve passagens por Aston Martin e Lamborghini, ou seja, experiência a gente tem. Só que a gente está falando de uma picape híbrida, então naturalmente você não tem por que tentar imitar demais o que veio até então. Mas isso acaba acontecendo, principalmente por conta dessas luzes que contornam os faróis quadradões e cruzam o capô. Na minha opinião, lembram demais a F-150, principalmente a F-150 Lightning, que é a versão elétrica da picape grande da Ford. E esses nichos aqui, que são bonitos, né, que trazem esses faróis de LED adaptativos aqui, também não ajudam a tirar essa semelhança com a picape da Ford. Mas temos também algo diferente, que na minha opinião está aqui, nessa pequena grade frontal, que reforça essa ideia de boca. Ela fica bem pequenininha aqui do tamanho do capô como um todo e causa uma ilusão de ótica que faz o emblema da BYD ser maior. Acho que cada vez mais a gente vai ter pessoas olhando pelo retrovisor e lendo o CYE, que é a forma que o BYD acaba aparecendo quando você olha pelo espelho. Outra coisa interessante aqui, e já também num âmbito mais funcional, é aqui, ó, esse difusor dianteiro que contribui para um ângulo de ataque de 30 graus, que assim como esse vão livre elevado da picape, é crucial para que ela possa fazer a sua função principal, que é atravessar obstáculos no fora de estrada. Como eu te disse, aqui a gente tem um motor 1.5 turbo a gasolina e mais 2 motores elétricos. Aí eu já te trago uma informação em primeira mão, que eu acabei de ouvir algumas horas atrás, nessa mesma concessionária aqui no México, da própria vice-presidente da BYD nas Américas, a Stella Li. Ela disse que numa reunião recente lá em Brasília com o governo federal, ela trouxe mais alguns detalhes do plano deles para o etanol. Ou seja, é bem provável que essa picape seja fabricada no Brasil, sim. A própria BYD já disse isso e eles querem adaptar esse conjunto chamado de DMO, ou seja, Dual Mode Off-Road, modo fora de estrada duplo, para o nosso combustível.
E aí, falando de dimensões, o pouco espaço que a gente tem não é suficiente para mostrar todo o tamanho da BYD Shark. São 5,46 metros de comprimento e 3,26 metros de entre-eixos. É o maior entre-eixos da categoria quando ela chegar ao nosso mercado. Com rodas de aro 18 e uma coisa muito interessante, esse espaço bem farto permitiu, claro, uma bateria grande, mas não é só isso. A BYD já é uma das marcas que utiliza a tecnologia C2C, Cell to Chassis. Normalmente, quando você tem uma bateria, são várias pilhas. É pilha cilíndrica mesmo, que são dispostas em pacotes, que são dispostos em pacotes maiores e formam esse compartimento como um todo. Só que as separações entre esses pacotes roubam muito espaço. Não é o caso aqui. As pilhas compreendem um pacote só, que permitem uma capacidade energética maior e, ao mesmo tempo, exercem uma função estrutural. Ou seja, o próprio compartimento de baterias ajuda, como se fossem longarinas aqui, a deixar esse carro com uma rigidez torsional mais elevada. Mas na traseira eu acho que a BYD teve mais criatividade e conseguiu fazer algo diferente. É difícil você inovar na traseira de uma caminhonete, mas essas lanternas grandes e com essa textura, essa tridimensionalidade, deram uma cara realmente mais moderna para a Shark, completada por essa régua, assim como na frente, que une de um lado ao outro da tampa. Falando da tampa, ela tem essa abertura por botão, que agora funcionou, e a escadinha, né, que tem na F-150 aqui, nem é tão necessário, porque não é alto, mas está aqui de todo modo. São 835 kg de capacidade de carga, que realmente fica devendo para uma picape a diesel, que tem mais de 1 tonelada, mas a gente está falando de modelos que não devem ser utilizados por aquele tipo de consumidor mais hardcore, né? São versões mais refinadas. Então, ok, né? De fato, são 200 quilos a menos, mas é algo suficiente para a grande maioria das situações. E uma coisa muito interessante, aqui a gente tem 3 tomadas, que vão ser convertidas para o padrão brasileiro quando a Shark chegar no nosso mercado, e que servem, por exemplo, para quando você quer ir lá para o meio do mato, passar uma noitezinha de boa com a patroa, mas quer manter a bebida gelada, quer ter ali o carregador do celular disponível, enfim, qualquer coisa que a eletricidade é necessária. Esse carro aproveita as baterias bem generosas para que você utilize isso à vontade e sem preocupação de arriar a bateria 12 volts. Inclusive, você está vendo na sua tela aí uma das aplicações que a BYD quer vender, que é essa barraca que vai em cima do carro e ela é alimentada, assim como os outros periféricos, pela bateria. 29 kWh. Agora falando um pouquinho do espaço traseiro, um ponto forte desse carro é o espaço para quem vai atrás. Qual é o grande trunfo desse ponto forte? O chão plano. O chão desse carro é completamente plano, então quem vai no meio não perde espaço algum para os pés. Além disso, esse entre-eixo que eu já te mostrei, que é bem generoso, permite que o banco da frente esteja ajeitado para uma pessoa maior do que eu tenho 1,82 m, ou seja, uma pessoa de 1,90 m pode colocar esse banco aqui na posição ideal e ainda sobra bastante espaço entre o joelho e o encosto. E não é só isso, né? Já peço desculpa pelo carro estar um pouquinho sujo, afinal de contas ele vem sendo intensamente utilizado para test drive nesses 2 dias, mas nós temos aqui a saída de ar, né? E uma tomada que no Brasil certamente vai ser convertida para o nosso padrão e 2 entradas USB, tipo C e tipo A, na verdade tipo A e tipo C. Enfim, para quem vai atrás, tudo bem completinho, ainda mais que a gente levar em conta as luzinhas de cortesia e os airbags. Esse carro tem airbag dianteiro, tem airbag dianteiro pro passageiro e airbags de cortina. Ao todo são 6 bolsas de ar que garantem a segurança, né? Que é crucial. Agora eu vou assumir aqui a primeira pessoa porque é a melhor forma de eu te mostrar esse interior. Perceba que aquela coisa bem boa praça, né? Bem fofinha quase do Dolphin não existe aqui. É uma pegada mais agressiva que, convenhamos, é o mínimo que um dono de picape espera. O quadro de instrumento digital e a central multimídia somam mais ou menos 23 polegadas e claro que a tela giratória está presente aqui, marca registrada, só que para você utilizar o Apple CarPlay e o Android Auto sem fio, que são de série, você precisa de deixá-la na horizontal. É um pouco curioso, para dizer o mínimo, que a decoração aposte bastante no tom de laranja. Afinal de contas, é o tom da Ranger Raptor, né? Mas que aqui também fica bem interessante. Falando dos materiais, a qualidade é bem boa, pelo menos à primeira vista. Bastante
revestimento macio, inclusive aqui nas portas. É bem difícil de você encontrar um plástico duro, aqui também não temos. E outros detalhes tecnológicos. Então a gente tem um carregador de celular por indução de 50 watts. Ele carrega muito rápido e tem algo muito importante, que é a saidinha aqui para o celular não esquentar demais. Onde você está vendo NFC é onde vai a chave da BYD Shark, que na verdade é um cartão. Você só coloca o cartão aqui e pode ligar o carro. E se você está pensando, bom, meu celular tem NFC, ele serve como chave? Sim, serve. Claro, não todos os modelos, mas a BYD já adiantou que há essa compatibilidade para que você nem precise usar esse cartão. O próprio celular liga o carro. E aí, um detalhe interessante, você consegue simplesmente compartilhar a chave por internet. Então, viajou, esqueceu de deixar a chave? Manda ela aí pro WhatsApp e o camarada consegue ligar o carro. Inclusive, eu consegui pegar a chave, ou o cartão, né, para mostrar para vocês. Ela vai aqui. Volante é outro ponto que, na minha opinião, é de bom gosto. Essa base chata é boa aqui para a empunhadura, né, para quando você tem que manobrar. E eu gostei bastante desses raios incompletos. Aqui a gente tem a seleção de modo, que aparece aqui no painel, né? Você consegue escolher eco, normal, esporte, como sempre. E os modos de terreno. Então tem aqui para neve, para lama, para areia, enfim, são funções que alteram o comportamento, principalmente da veteração de torque e do controle de tração. Outros botões sempre acessíveis incluem funções de mídia, né, detalhes de assistência à direção. Esse carro aqui ele é bem equipado com controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, enfim, tudo que se espera de uma picape que, pelo que nós apuramos, deve custar entre 300 e 350 mil reais. Aqui no México, ela chega em duas versões. Essa aqui é a topo de linha. E o que que muda? Bom, detalhes que eu vou te mostrar, como o ajuste elétrico dos bancos da frente e o próprio revestimento dos bancos, que é bem agradável, bem confortável. Eles são ergonomicamente bem adequados e algo muito útil para o Brasil, ventilação e aquecimento, principalmente a ventilação. Esses buraquinhos aqui, eles permitem a passagem de ar frio ou quente, que certamente é algo que acrescenta bastante conforto na experiência. Bom, então finalmente chegou a hora da gente dirigir a BYD Shark e eu já estou aqui descendo o morro e recarregando as baterias. Afinal de contas, um carro desse sempre vai ter a frenagem regenerativa, que é muito importante para que você consiga, né, essa autonomia pelo menos próxima aos 800 km, que são bem ambiciosos, mas que a BYD acredita que vai ser um dos grandes diferenciais desse carro no gosto do brasileiro. A BYD no Brasil, ela se diz uma criadora, uma formadora de tendências, o que em parte é verdade, afinal de contas, foi através deles que a gente finalmente teve um carro elétrico minimamente acessível. Nesse caso, o Dolphin e o Dolphin Mini, que não à toa estão fazendo bastante sucesso. Eles querem algo parecido no segmento de picapes, mas a gente está falando de uma categoria com um público muito mais tradicional, muito mais resistente a mudanças, então as coisas têm que ser feitas com calma, né? Como a gente já te falou, a BYD não fugiu demais do estilo que quem gosta de picape está acostumado, mas claro, deu o toque dela em algumas coisinhas, como a tela giratória. Mas então, como que vai ser esse estilo, como que é essa tendência que ela quer criar no Brasil? Bom, ambiente urbano aqui, vamos supor que eu estou em Cuiabá, né? Estou aqui com a minha picape, eu moro aqui, tenho uma casa aqui, estou no meu deslocamento diário na cidade. Eu simplesmente vou colocar aqui o modo elétrico. O volante é um ponto de destaque, eu acho que ele tem uma ergonomia bem satisfatória, dá para você acessar bastante função legal aqui, e eu já vejo certinho a minha autonomia aqui, está na casa de 51 km, a autonomia no modo híbrido, 678. O modo híbrido, ele é útil, claro, principalmente no campo. Então, vou seguir para o norte, vou lá para Sinop, vou até a Amazônia, cara, provavelmente você não vai ter problemas, vai abastecer pouco, mesmo sendo a gasolina, então vai até pagar mais barato no litro, né? E vai poder rodar bastante. Com uma outra vantagem também, né? A gente está falando de um carro trimotor. Então, se você está num ambiente off-road, que é óbvio que a gente está louco para colocar a Shark nele, mas por enquanto ainda não foi possível, né? Vamos esperar ela chegar no Brasil. Esses motores eles vão atuar a todo instante para vetorizar torque e outros parâmetros da forma mais rápida possível. Então, a promessa é que aqui a gente tenha uma picape muito capaz de explorar o 4x4 dela e, dessa forma, conseguir
né, transpor obstáculos que um modelo puramente a combustão sofreria. As capacidades de uma picape elétrica já são muito claras, na minha opinião, principalmente na Rivian R1T, né? Mas assim, é uma lógica diferente de uma picape híbrida. Mas não deixa também de ser algo assim, animador, né? De deixar a gente com um pouco de ansiedade de ver o que a Shark pode fazer. E outras coisas que ela já deixa claro aqui na cidade, né? Então, como eu te falei, a bateria, né, as células que formam a bateria desse carro, elas também cumprem função estrutural, que chamam de cell to chassis. Entre outros aspectos, você consegue colocar mais energia num determinado espaço, mas também aumenta a rigidez torsional. Esse carro, ele não é monobloco, como uma F-150 Lightning, né, seria, mas esse conjunto de suspensão distinto dele se mostra aqui. Ele tem um comportamento mais parecido com o de um utilitário. Ele é muito silencioso, tá? Eu estou aqui nesse momento no modo híbrido, suando um pouquinho aqui no calor do México, mas, cara, você ouve muito pouco barulho até de outros carros. O isolamento aqui como um todo é muito bom. Fora outros recursos, né? O head-up display aqui é útil, inclusive ele tem uma função curiosa que, se você está na neve, acho que não vai ser o caso do Brasil, né? Você consegue mudar os números de branco para azul, né? Porque meio óbvio. Mas as telas também são muito boas, muito interessantes em termos de tamanho, qualidade. Mas aí fica a dica para a BYD, né? A BYD, sempre muito comparada à Tesla, pode melhorar bastante a interface. Acabam que os displays ficam subexplorados e, enfim, não utilizam todo o potencial que teriam aqui para ter um talento mais bacana. Apesar de que a gente tem, né, as câmeras em 360, né, que formam uma Shark 3D aqui que facilita bastante para manobras. Outros aspectos interessantes e positivos, o console central desse carro eu achei muito bem desenhado. É um estilão bem Ranger Raptor, né? Não dá para negar essa inspiração aí. Mas essa pegada meio nave espacial aqui que eles quiseram dar nos botões é bacana, é diferente, ao mesmo tempo útil, tá? Você não perde ergonomia, você não perde praticidade aqui nessa interface. Um carregador de indução com 50 watts, né, é algo muito prático, porque você libera as várias entradas USB que tem aqui nesse baú, também bem acessível, e aqui atrás, inclusive com uma tomada e saídas de ar próprias, então a gente está falando de um carro trizona. Fora também as alças aqui, que são bem úteis também, se você tiver num ambiente mais desafiador, né, uma pista com bastante obstáculo, buraco, pedra e tudo mais, isso aqui ajuda tanto para o motorista quanto para o carona. Voltando à historinha lá do começo, 3 anos se passaram desde que a gente conheceu a BYD. E não falta ambição a essa montadora que em apenas 4 anos, daqui até 2028, quer ser a terceira marca que mais vende carros no Brasil, ficando atrás só de Volkswagen e Fiat. Para isso, como a gente te disse, eles precisam de produtos. E os produtos estão aqui, começando a chegar. Mas também tem uma segunda fase. É a hora do serviço 5 estrelas, nas palavras da Estela Lee, a vice-presidente das Américas, que quer dizer o quê? Confiabilidade, robustez, atendimento, coisas que fazem, principalmente no caso de uma picape média, um consumidor escolher Ford, Toyota, outras marcas em detrimento de algumas outras opções, principalmente novatas. Mas a Quatro Rodas está aqui para isso. Quando é a hora de se surpreender com um carro como a BYD Shark, a gente vai se surpreender. Mas também ficaremos atentos, porque esse é só o começo do desafio de uma marca que quer dominar globalmente uma indústria centenária, uma das indústrias com penetração mais complicada. Mas você pode ter certeza que sua opinião aqui vai ser formada por fatos objetivos. Porque aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Valeu!